experiência da associação em série de bombas. E quais seriam os nossos objetivos? Primeiro, mostrar que eu associo as bombas em série para aumentar o HB, aumentar a carga manométrica. É claro que eu também tenho uma variação da vazão, porém isso não é significativo. Significativo seria para o aumento da carga manométrica. E no caso da experiência, eu queria mostrar uma das maneiras de se fazer essa associação em série, mostrar que, apesar das bombas serem teoricamente as mesmas, elas a utilização elas apresentam diferenças, e comparar as nossas curvas experimentais com as nossas curvas obtidas através do catálogo do fabricante. A partir daí, nós optamos em associar as bombas das bancadas 7 e 8, laboratório de mecânica dos fluidos, do Centro Universitário da FEM. Nós vamos estar tentando mostrar para vocês. Para que nós possamos entender o caminho, eu vou ter a sucção da água pela bomba 7, ela vai passar pela bomba 7, vou bloquear todas as possibilidades de trajetos que não me convêm, vou fazer essa água descer, entrar antes da bomba, já para a bomba 8, porque ela já saiu da 7 com pressão, então ela entra na 8, sobe, vai pela parte do centro, isso para que possamos sair das singularidades excessivas que temos na bancada, e vai alimentar o tanque 8. Esquematicamente nós teríamos aqui, olha, succionei, passei pela 7, vim, passei pela 8, vim pelo meio, que eu estou com um diâmetro maior, praticamente sem singularidade, e alimento o tanque 8. O que nós vamos ter aqui no final, duas possibilidades para a alimentação desse tanque 8. Uma das possibilidades seria passando por uma válvula esfera e não passando por uma válvula agulha, e a outra possibilidade passando pela agulha e não passando pela esfera, e é onde vamos observar que a agulha me dá uma perda de carga muito maior e que vai resultar uma vazão de trabalho muito menor, em função pelo fato de ela aumentar excessivamente as perdas. Vamos comparar a curva obtida na associação em série com a curva dada pelo fabricante a 3.500 RPM, reforçando. Como que eu poderia passar esta curva do fabricante já para uma associação em série? Simplesmente colocando aqui uma ordenada e saindo 0, 0, o 5 vai para 10, o 10 vai para 20, o 15 vai para 30, o 20 vai para 40, 25, 50, 30, 60, 35, 70, 40, 80, 45, 90. Então eu crio uma ordenada dobrando as minhas cargas manométricas, porque teoricamente eu estou associando duas bombas iguais, onde eu teria para a mesma vazão o aumento da carga manométrica, no caso a soma das duas cargas manométricas iguais, então estaria dobrando. Então eu poderia ter isso daqui automaticamente já com a curva do fabricante. Outra coisa que deve ficar clara, se eu tivesse a equação dessa função da bomba isolada, se eu quiser para associação em série, basta multiplicar por 2, eu automaticamente já terei a equação da associação em série. Como é que eu vou equacionar isso? Eu simplesmente vou fazer a equação de energia da seção 1, que corresponde à entrada da bomba B7, até a seção 4, que corresponde à saída da bomba B8. Se eu fizer a equação de energia, aí eu teria, olha, H1, carga inicial, H1, mais, passei pela bomba 7, HB7, passei pela bomba 8 mais HB8, igual a minha carga final, que seria H4, mais as perdas de 1 para 2, mais as perdas de 2 para 3, mais as perdas de 3 para 4. Normalmente,
nós falamos que estas perdas de 1 a 2 já estão inclusas no rendimento, no caso da bomba 7, enquanto que esta já teria incluso no rendimento da bomba 8. Para se provar isso, nós coletamos dados e construímos os gráficos para a situação de não considerar essas perdas na equação e considerando as perdas. E chegamos à conclusão que esses gráficos praticamente coincidiam, o que nos permite simplesmente continuar afirmando que essas perdas já estão no rendimento, essas perdas já estão no rendimento. Está aqui o gráfico, olha. O meu gráfico em azul é quando eu considerei sem perda. O gráfico em vermelho, considerando com perda. Isto quando eu passei pela válvula esfera e não passei pela válvula agulha. Observem que eu tenho uma vazão na ordem de 13 metros cúbicos por hora, quando eu trabalho com a esfera. Olha, essa seria a minha vazão máxima, e o gráfico praticamente coincide, principalmente, ó, até a minha vazão mais ou menos a ordem de 10 e pouquinho metros cúbicos por hora. Quando passou pela agulha, primeira observação, aquela vazão que era praticamente 13, caiu, dá uma olhada, para 6,5 metros cúbicos por hora, com a mesma bomba. Então isso já demonstra que a válvula agulha perde muito mais do que a esfera. Além disso, a minha vazão é menor, é claro que o gráfico praticamente fica um sobre o outro, eu não tenho diferença nenhuma. Então, em função desses dois gráficos, eu realmente vou considerar isso daqui já na B7, já na B8. Outra coisa importante, quando eu faço HB7 mais HB8, eu estou me referindo ao HB da associação em série. Então aqui eu estou considerando o HB da associação em série. Ficaria com a minha equação assim, ó. HB da associação em série igual, se eu olhar para lá, eu vou ter o H4 menos o H1 mais as perdas de 2 a 3. Olha, como que eu vou descobrir essas perdas de 2 a 3? Eu vou para a parte esquemática, eu vou para a parte esquemática e vou aplicar a equação de energia da seção 2, minha carga inicial, seria a saída da B7, até 3, que seria a entrada da B8. Quando eu pego esse trecho, ó, de 2 a 3, eu não passo por máquina nenhuma. Então eu teria que H2 igual H3 mais as perdas de 2 a 3. Então daqui eu automaticamente posso afirmar que a perda de 2 a 3 seria igual a H2, carga em 2, menos a carga em 3. Então eu vou pegar esta informação e vou substituir na minha equação aqui das perdas. Isso vai me resultar, então, um HB da associação em série, ficaria igual a H, carga total em 4, menos carga total em 1, mais a carga total em 2, menos a carga total em 3. Rearranjando esse lado, eu poderia falar que seria, ó, carga total em 4, menos a carga total em 3, mais carga total em 2, menos carga total em 1. Isso seria a minha carga manométrica da associação em série. Vamos observar isso novamente no meu esquema. Por favor, quando eu faço H2 menos H1, eu estou calculando a carga manométrica da bomba 7, como nós já fizemos isso antes. Quando eu faço H4 menos H3, eu estou calculando a carga manométrica da bomba 8. Então, na verdade, isso daqui seria a nossa experiência anterior para obter a carga manométrica da bomba 8. Essa daqui, a carga manométrica da bomba 7.
Mas pelo amor de Deus, não posso confundir isso como sendo a curva da bomba sozinha, como eu fiz lá, porque aquelas já estão trabalhando em série. Outra coisa importante que tem que ficar claro pra gente: eu só vou poder somar isso se ambas estiverem na mesma rotação. Mesma rotação. Então, como na experiência nós estaremos determinando para cada ponto a rotação que eu trabalho, e elas são diferentes, eu vou ter que fazer uma correção aqui antes de somar. E como eu quero comparar com o fabricante, onde a rotação é 3.500 RPM, eu já vou corrigir para 3.500 RPM. Como é que eu corrijo a carga manométrica? Olha, lembrando do coeficiente manométrico, que seria a aceleração da gravidade vezes a carga manométrica da bomba, dividido pela rotação ao quadrado, vezes o diâmetro do rotor ao quadrado. E eu vou igualar o psi, o coeficiente manométrico experimental, com o coeficiente manométrico para a rotação que eu quero, que no caso seria 3.500 RPM. Olha, o G é o mesmo, o diâmetro do rotor é o mesmo. Então, quando eu faço essa igualdade, o G e o diâmetro do rotor desaparece. Então, eu vou ficar com o meu HB experimental, rotação que eu li ao quadrado. Importante observar que eu teria uma rotação para a bomba 7, uma rotação para a bomba 8. Aqui o experimental seria para o 7, com a rotação do 7. O experimental do 8 com a rotação do 8 igual para o HB que eu quero corrigir para 3.500 sobre o 3.500 ao quadrado. Então, depois que eu fiz a correção, é que realmente eu vou poder somar para achar o HB da associação em série. E no caso da vazão? Olha, no caso da vazão, a vazão que passa pela bomba 7 é a mesma que passa pela bomba 8 e vai cair no meu tanque. Então eu vou achar a minha vazão como sendo uma determinação da vazão de forma direta. Ou seja, a minha vazão experimental seria um ΔH, área do tanque, no caso 8, tanque 8, dividido pelo tempo. Esse ΔH nós vamos fixar sempre em 100 milímetros. Então vou deixar subir 100 milímetros e vou registrar o tempo para que isso ocorra. Só que quando eu faço isso, eu observo que eu tenho duas rotações. Eu tenho a rotação da bomba 7 e tenho a rotação da bomba 8. Então eu teria aqui a rotação da B7 e a rotação da B8. Eu aqui vou fazer a seguinte ajeitada. Eu vou fazer uma média e vou achar uma rotação experimental média. Então quando eu for corrigir a vazão para 3.500, eu vou levar em consideração essa rotação experimental média. Então eu ficaria com a vazão experimental, a rotação experimental média, igual a minha vazão que eu quero para 3.500 sobre 3.500. Então eu faço a correção da vazão para 3.500, tenho um HB para 3.500, então automaticamente eu poderei fazer a carga da associação em série com a vazão aqui em metro, aqui em metro cúbico por hora, para poder comparar com o fabricante. Eu terei a minha curva da associação. Nós vamos tentar mostrar isso com os dados reais que nós obtivemos no laboratório. Antes, eu só gostaria que ficasse claro a história da passagem da válvula agulha e a válvula esfera. Vou mostrar as fotos, olha. Aqui eu teria válvula esfera aberta, porque isso daqui está paralelo ao escoamento, válvula agulha fechada. Observem que as tubulações são paralelas, né? Aí depois eu simplesmente fecho, deixo aqui na vertical e abro a válvula agulha e faço as leituras. Outra coisa importante é que nós vamos ter que corrigir as pressões. Então eu queria mostrar para vocês como é que eu faço essa correção. Olha, aqui eu teria a bomba 8 e a leitura no manovacômetro. Por que você tem que ser um manovacômetro? Se eu trabalho com a bomba sozinha, eu tenho uma pressão menor que a atmosfera, então eu precisaria de um vacômetro.
Quando eu trabalho em série, eu já venho com pressão, porque é a pressão que saiu da bomba 7. Então eu preciso de uma pressão positiva, então vai ser um manovacômetro. A pressão que eu vou usar na minha equação para o cálculo do HB e para o cálculo tanto do 7 quanto da 8 é a pressão no eixo da tubulação. E eu li a pressão aqui em cima, então eu tenho que corrigir. Essa pressão do eixo, por exemplo, aqui no caso da entrada da 8, seria a pressão que eu li no meu manovacômetro, mais o gama da água, vezes essa altura de correção. Então eu preciso ter essa altura de correção. No caso da saída, idem, né? Eu preciso a pressão aqui. Essa pressão aqui seria a pressão que eu li no manômetro, mais o gama vezes esse H4. Tenho a pressão nesse ponto. ΔZ, adotando o PHF no eixo, seria na entrada da 8, 0, na saída seria essa cota, então seria o meu Z4 menos o Z3. Então eu ficaria com H4, 4, menos H3, vai me dar o HB da bomba 7. Z4 menos Z3, P4 menos P3 sobre gama. E nesse caso eu nem terei velocidade, porque eu vou estar entrando com uma tubulação de 1,5 polegadas e também estou saindo com uma tubulação de 1,5 polegadas, o que corresponde à mesma velocidade. No caso da 7, não. Aqui eu teria um H1 para corrigir, novamente a leitura do meu vacômetro. Aqui eu teria um H2 para corrigir a minha leitura do manômetro. Aqui eu teria o ΔZ entre a seção 1 e 2 e devo observar que os diâmetros aqui são diferentes. Eu entro com a tubulação de 2 polegadas e saio com a tubulação de 1,5. Então, portanto, eu tenho velocidades diferentes. Aqui eu terei que considerar que esta velocidade será determinada como sendo vazão dividido pela área. Eu terei o valor da velocidade. Tá certo? Em sentido de equacionamento, eu vou mostrar para vocês as equações nossas para calcular cada uma delas. Então aqui eu teria o meu H4 menos H3, vai me dar carga manométrica da 8, Z4 menos Z3, mais P4 menos P3 sobre gama. Esta parcela aqui que dá 0. A V4 é igual a V3. E a outra H2 menos H1, que dá a carga manométrica da 7, Z2 menos Z1, mais P2 menos P1 sobre gama, mais V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado sobre 2G. Esses alfas, tranquilamente, nós vamos considerar como sendo iguais. Nós vamos mostrar agora aqui os dados obtidos. Olha, Schutoff, válvula totalmente fechada, vazão 0. Pressão medida na entrada da bomba 7. Pressão em milímetro de mercúrio, observando que todos eles são negativos. Então, quando eu fizer a diferença, na verdade, eu somo. Pressão na saída da 7 em PSI. Rotação da bomba 7 em RPM. Pressão medida na bomba 8 em kgf por centímetro quadrado. Pressão manométrica na saída da B8 em kgf também por centímetro quadrado. A rotação, ΔH e tem. Isso na minha primeira tabela, passando pela válvula esfera. Na segunda tabela, a mesma história, passando pela válvula agulha. Essas seriam as nossas tabelas de dados que nós vamos usar para obtermos as tabelas de resultados. Tabela de resultados nosso, da esfera, queria que vocês observassem. Eu vou com uma vazão, no caso passando pela esfera, de 0 a 13,2 metro cúbico por hora. O pessoal aqui não me ajeitou as tabelas, lembrem disso. Quando eu trabalho com um número menor do que 3 algarismos significativos, não tenho aqui. Quando eu trabalho com um número acima de 1, com um algarismo significativo, o Klaus vai aproveitar e vai corrigir isso agora para nós. Então, tiro 0, pronto, um algarismo significativo, aumenta 1. Pronto, assim que eu faço. Não, aí está tudo certo. Aí está, corrige, certo? Pronto, olha lá. Observe uma coisa, Klaus, põe numa casa só aqui, ó.
Aqui, ó. Não. Desculpa. Corrige primeiro. Só uma casa. Todas elas, uma casa. Por favor. Uma casa. Clica só na 30. Apesar de eu estar vendo 30.4, eu faço a conta com todos. Essa é a vantagem da minha planilha. Eu faço uma apresentação correta, mas não faço arredondamento nenhum. Então, vamos corrigir o HB da mesma situação. Vamos corrigir o HB8. Isso foi feito de propósito para vocês verem como é que nós fazemos a correção da curva, então, considerando todos os pontos, certo? E aqui automaticamente eu estou vendo que no caso da esfera, de 0 até 13,2 metros cúbicos por hora. A mesma situação passando pela agulha. Vou mostrar para a agulha. Olha o que vai acontecer. O Klaus vai corrigir aqui para nós, uma a mais, vai corrigir aqui só com uma. Olha, minha vazão máxima 6,4, lembra quando eu falei que era muito menor, porque demonstra que a perda de carga na agulha é muito maior. Em compensação, a carga manométrica vai ser maior, tá certo? Do que passando pela esfera. Automaticamente, acertando todas as casas, lembrando, ó, reforçando. Acima de uma casa só depois da vírgula, abaixo de 3 algarismos significativos, lembrando que o 0 à esquerda não conta como algarismo significativo. Vamos ver os gráficos, já comparando com o fabricante. Dá uma olhada. Eu teria o meu azul, o gráfico do fabricante. O meu vermelho, o gráfico da associação em série. O azul, associação em série do fabricante. O vermelho, associação em série obtida na bancada, passando pela esfera. O verde, associação em série, passando pela agulha, que me dá muito mais perda. Eu volto a falar. A perda máxima é muito menor, quase a metade, só pelo fato de passar pela agulha. O que valeria a gente estudar aqui, que é a proposta que nós estamos pensando para o... Vamos supor que eu tenha a minha CCI nessa situação. Essa daqui passou a ser a minha CCI da associação, no caso da associação em série. Quando eu fiz o projeto, eu não tenho a curva vermelha, eu só tenho a curva azul. Então, aparentemente, eu teria esta vazão do ponto de trabalho. Se eu partir dos gráficos fornecidos pelo fabricante. Agora, quando eu vou para a parte real, dá uma olhada, já com a influência da instalação, eu tenho uma vazão de trabalho menor do que aquela que eu pensei. O que nós teríamos que estudar, em primeiro lugar, é se eu considerar essa vazão no azul dividido pela vazão linha, que é a real, se esse treco dá que fator de segurança. Porque eu deveria fazer esse estudo e estimar esse fator de segurança e usar nos meus projetos, para saber que uma curva muda em relação à prática. Ou então entender por que as grandes companhias, quando compram uma bomba do fabricante, exigem que aquela bomba que eles vão entregar seja colocada num banco de prova e seja realmente levantada a curva real dela. Não se aceita a curva de catálogo, porque eu tenho diferença de uma coisa para outra. E também que fique bem claro, através dessa experiência, que nós não devemos usar qualquer tipo de válvula para controlar a vazão. A agulha é legal para controlar a vazão, ela é sensível, porém ela tem uma perda de carga tão grande que reduz a vazão pela metade. Isso seria uma coisa totalmente inconveniente para efeito de projetos. Bom, dessa forma eu tentei mostrar para vocês como é que eu faço associação em série de bombas e o que eu deveria tomar de cuidados para efeito de projetos. Só por hoje.
É isso aí, moçada. Se esse vídeo lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve para receber dicas futuras de vídeos.